Não, o computador deixando de brilhante. É usado lá em Minas Gerais. Pessoal, bom dia, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Estevam, esse é um velório. A bateria já está descarregando, já está no final, já, finalmente. Nem bateria mais tem. Nem bateria mais tem. Olha lá, até o computador desligou. Não está funcionando. Pessoal, vamos conversar sobre alguns anestésicos, né? São alguns fármacos, pelo menos os principais anestésicos gerais. Tá? Nós não vamos falar de anestésicos locais, a gente vai ficar ligado aí aos anestésicos gerais, tanto alguns inalatórios como alguns parenterais, e gerando alguns conceitos aí sobre eles. Né? A grande maioria dos anestésicos são agonistas alostéricos do GABA, que foi aquilo que eu falei lá no início, quando a gente começou a falar do sistema nervoso central. Eu falei, olha, a questão do sistema nervoso central é muito repetética, né? Por isso que ela é confuso. Não é que é muita coisa para estudar, porque é confuso mesmo. Você pega a benzodiazepínico, ele vem de forma transversal e participa praticamente de quase todas as indicações clínicas. Então, você pega lá, a gente vai repetir agora algumas coisas do benzodiazepínico de novo, né? Porque o midazolam está aí no meio. Então, você está lá falando de ansiolítico, tem benzodiazepínico no meio. Você está falando de hipnótico, tem benzodiazepínico no meio. Sedativo da mesma forma, anticonvulsivante da mesma forma. Então, não é que é muito assunto. Se você prestar atenção, foi o que a Gabi perguntou para mim, professor, é mais difícil que antibiótico? Eu acho antibiótico mais difícil. Muito mais difícil. Não tem nem comparação, porque lá não se repete, lá é cefalosporina, penicilina, e você tem que guardar aquele monte de nome de medicamento. E o pior ainda, aquele nome de bactéria é difícil, que eu nem cobrei com você, porque se cobrar, aí piora mais ainda, porque aí você vai saber o nome das bactérias que vai ter cobertura. Então, a antibioticoterapia é muito mais complexo, tá, do que a parte do sistema nervoso central. Agora, a questão do sistema nervoso central que a pessoa acaba tendo dificuldade é isso, é que muitas vezes a forma que você escolhe para estudar. E aí eu dei algumas dicas para você. Falei, estuda por indicação clínica. Porque se você pegar por classe, fica muito mais chato. Você pegar lá, vou estudar todos os benzodiazepínicos, aí você começa a falar de insônia, depois você já está falando de sedação, depois já está falando de anestesia, depois já está falando disso. Ele estuda tudo, porque ele serve, tem indicação clínica por um monte de fator. Então por isso que é melhor. Estuda ansiolíticos e aí vê benzodiazepínico com indicação ansiolítica. Depois estuda hipnóticos, aí você vai falar de insônia e vai ver o papel do benzodiazepínico em insônia e assim por diante. Tá? Então, basicamente dessa forma. Nós vamos concluir hoje o nosso assunto. Então, hoje a gente fecha, né, aí o nosso conteúdo. A gente vai falar de anestésicos e alguns fármacos, poucos fármacos aí antiparkinsonianos. Então, dentro dos anestésicos gerais, nós temos algumas situações que envolvem a anestesia, né? Que são as alterações neurofisiológicas que ocorrem, que é a questão da inconsciência, perda de resposta, perda de reflexo.
Também está muito condicionado, e quando a gente fala de anestesia, é algo muito próximo, né, ali, em questão conceitual da sedação. Né? Anestesia e sedação, ela anda lado a lado. Tá? Então, são conceitos muito também voltados à questão de sedação. Aqui eu coloquei alguns pontos importantes em questão de anestésicos. Mesmo em dose, supranestésica afeta a transmissão. Todos os agentes anestésicos podem causar morte por meio de reflexos cardiovasculares. Esse é um conceito geral. E quando a gente vai para a questão mais específica, a gente tem que tomar cuidado. Exemplo, quando eu falo assim, todos os anestésicos, né, em doses, né, convencionais podem gerar uma parada cardiorrespiratória. É uma verdade? É. Mas se a gente for avaliar um exemplo, midazolam, os benzodiazepínicos, eles têm esse potencial de gerar uma parada cardiorrespiratória sozinho, sem nenhuma outra droga. Se o paciente ter alguma patologia, é muito mais difícil. Agora, quando a gente pega um barbitúrico, tiopental, ele já tem esse poder. Pega um propofol da vida também. Mas alguns medicamentos têm menor poder letal, né, por questão de potência farmacológica mesmo. Exemplo, na farmacologia a gente sempre fala assim, ó, os bons fármacos de trabalhar, né, um bom fármaco seguro para o médico prescrever, que tem um alto índice terapêutico. A dose mínima e máxima dele está bem espaçada. Então eu tenho uma margem gigante que eu posso trabalhar sem gerar, né, uma resposta de toxicidade. Então você tem uma lacuna grande de trabalhar. E pensando, comparando benzodiazepínicos com os demais anestésicos, ele consegue trazer isso. Ele consegue, o etomidado mais ou menos, a ketamina também, mas ele consegue trazer muito bem. Já o barbitúrico não, o barbitúrico já tem um índice terapêutico um pouco mais estreito. Né? O barbitúrico já tem um poder maior de causar uma parada cardiorrespiratória em doses baixas, né? Em concentrações baixas. Então isso demonstra, né, as diferenças, porque aí é um conceitão geral, mas quando a gente vai falar de cada fármaco, a gente vê algumas diferenças relacionadas. A questão dos benzodiazepínicos, ele traz uma questão, não sei se está certo falar, é efeito rebote em relação ao midazolam. Ele não seria um risco aumentado do midazolam para o risco cardiovascular? E a gente tem a sedação, quando sai da sedação, o paciente entra em risco de abstinência por causa da minha vida, aí a pessoa tem a hipersedação. Olha, comparar, não, todos, é óbvio que todos têm algum risco, mas comparar com os demais, baixíssimo. Você pega, exemplo, os derivados, todos os derivados de halogenados, inalatórios, eles podem causar síndrome simpático-mimética, que a gente fala, leva lá para cima as catecolaminas. Então aumenta a adrenalina, o paciente pode ter choque pós-cirurgia, pode aumentar, pode causar fibrilação arterial, um monte de coisa. Então, assim, se a gente pegar os anestésicos, eles têm um monte de complicações. Mas aí quando a gente pega o grupo, vamos fechar o grupo dos anestésicos e compara o midazolam com os demais, o risco dele é bem menor frente aos demais, tanto na anestesia como na sedação. Exemplo, hoje, se você entrar na UTI agora, o que a gente tem lá de droga vasoativa para o nosso paciente lá na bomba de infusão? Fentanila e midazolam. Midazolam é muito usado, porque é uma droga bem segura, né? Se for comparar com os demais, agora é óbvio que nós estamos falando de comunicação central, né? E aí a gente precisa entender que o seu José usando medicamento e a dona Maria usando medicamento também tem poderes diferentes. Por exemplo, se você pega um paciente hepatopato usando tiopental, cara, o paciente vai ter complicações com o medicamento, porque barbitúrico depende do fígado para excretar o medicamento. Então você pega um paciente desse, você já não pode usar esse tipo de fármaco. Então você pega um paciente muitas vezes lá que é alcoólatra e tudo mais, você vai utilizar uma anestésica, ele vai ter outro comportamento. Então essa questão clínica do paciente envolve. Mas voltando aqui, comparando os benzodiazepínicos com os demais, são bem seguros. Tá? O midazolam, ele é bem seguro, tanto que a gente usa até para procedimentos menos invasivos, em endoscopia. Praticamente a primeira escolha que a gente usa ali é para trabalhar com o paciente. Oi. Como o senhor consegue explicar para a gente a diferença de sedação para... Profundidade. Sim. Profundidade. Exemplo assim, às vezes o paciente está numa leve sedação e o paciente permanece consciente muitas vezes, alguns reflexos. Né? Ou você consegue também muitas vezes um efeito anestésico se o paciente está dormindo. Você está entendendo? Exemplo, muitas vezes você administra o midazolam para o paciente, ele está acordado, então você não caracteriza que ele está sedado. Né? Então o paciente está acordado, mas ele não vai sentir dor. Você está entendendo?
Então é muito questão de profundidade mesmo. Às vezes o mesmo medicamento ele pode fazer as duas coisas. Tá? O mesmo medicamento pode fazer as duas situações. Porque o conceito de anestesia é não gerar uma sensação dolorosa. Já a sedação é uma depressão do sistema nervoso central, levando o paciente a um quadro de inconsciência. Né? São conceitos diferentes. Tá? Em nível celular, os agentes anestésicos afetam a transmissão sináptica e a estabilidade neuronal, ao invés da condição axonal. Isso é mais comum, né? Porque normalmente os anestésicos eles agem na sinapse e não no axônio. Agora, todos gerais, comumente sim. Agora, se a gente estiver falando de anestésico local, exemplo, lidocaína, age em canais sódio dependente de voltagem. Então, já é uma ação mais relacionada à bomba de sódio e potássio. Mas ali já é um anestésico local, por isso que a lidocaína é antiarrítmica, né? De classe 1. Então, ela pode ser usada para arritmia cardíaca, que é um anestésico local e também é um antiarrítmico. Já que os anestésicos gerais, eles agem mais sinápticos. Por quê? Ou atuam sobre o GABA, ou atuam inibindo a via do glutamato, né? Então eles agem mais questão sináptica e não questão de axônio, tá? A transmissão inibitória, normalmente mediada pelo GABA, é reforçada pela maioria dos anestésicos. Então por isso que vem novamente, de novo, o danadinho do GABA. Tá? Então, exemplo, eu pego lá Propofol, a ação primária dele é sobre o GABA. É ter uma ação agonista alostérica também sobre o GABA. Midazolam, uma agonista GABAérgica. Tiopental, agonista GABAérgica. Etomidase, do mesmo jeito. Então, a maioria deles tem ação sobre o GABA. Mas só sobre o GABA, não. Alguns têm ação secundária. Exemplo, tiopental, ele age de forma agonista sobre o GABA, mas também inibe via de glutamato por ser um barbitúrico. Então, mais a ação sobre o GABA é uma ação primária, né? Então conseguem potencializar essa via. E a liberação dos transmissores, ou neurotransmissores excitatórios e a resposta dos receptores pós-sinápticos vão ser inibidas, né? Então, aqui o básico que a gente viu dos demais benzodiazepínicos com as demais indicações que a gente já tinha visto anteriormente. A maioria dos agentes anestésicos causa depressão cardiovascular, né? Então, a maioria dos anestésicos, de forma bem ampla, gera uma depressão cardiovascular e muitas vezes afetando situações também cardiorrespiratórias. Então, por isso que são medicamentos que têm um poder grande de gerar parada cardiorrespiratória, dependendo da dose administrada. Tá? Os agentes anestésicos halogenados. Quem são os agentes anestésicos halogenados? São derivados dos halogênios, né? Por exemplo, halotano, enflurano, sevoflurano, tá? Todos os derivados. Hoje, alguns nós nem usamos mais, né? Alguns derivados de halogenados a gente não usa. Exemplo, halotano a gente não usa muito mais, porque o coeficiente dele de dispersão sangue-gás acaba gerando muito efeito de ressaca. O paciente ele demora um pouquinho para induzir e demora um pouco para retornar. E mesmo quando o paciente retorna, ele sente alguns efeitos ainda de alucinação pós-anestesia. Então não se usa muito mais esses medicamentos por causa desses efeitos colaterais, né? Muitas drogas que a gente usou logo lá no primórdio das cirurgias, né, sem dor que a gente fala, hoje não se usa mais, né? Éter, clorofórmio, tudo que está relacionado a esses derivados não se usa mais. E pode causar acentuado aumento de catecolaminas, que foi o que eu tinha explicado no encargo. Isso pode causar um choque, principalmente sistema simpático, em razão de uma grande quantidade de catecolaminas. Dentro dos anestésicos, vamos começar a falar um pouquinho aqui sobre os intravenosos, né, os de ação parenteral. E aqui esse textinho, né, ele faz uma comparação entre os parenterais e os inalatórios, mostrando o tempo de ação. Um bom anestésico, ele precisa ter algumas qualidades, certo? Para você olhar assim, nossa, esse anestésico é legal. Ele tem que trazer para você algumas qualidades, tá? Farmacológicas. Exemplo, primeiro, rápida indução. Por quê? Porque o anestesista ele quer uma rápida indução, ele quer um medicamento que ele entra e o medicamento já tem uma resposta rápida, certo? Então, o medicamento de rápida indução vai iniciar a cirurgia, ele entra com o fármaco e rapidamente o paciente entra no estado de anestesia. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo,
Um anestésico com alto índice terapêutico para uma boa manutenção. Porque eu tenho um momento de indução da anestesia, depois eu tenho um momento de manutenção da anestesia. Não é assim, ó, administrei um anestésico, agora eu posso ficar aqui 10 horas com o paciente e ele está anestesiado. Não, óbvio que não. Eu rendo o anestésico, se eu fizer em bolos, daqui 3, 4, 5 minutos o paciente já está sem efeito anestesia. Entendeu? Porque a maioria dos anestésicos tem 2 minutos de meia-vida, 3 minutos de meia-vida. Já pensou 2 minutos de meia-vida? 3 minutos de meia-vida? Então, rapidamente o paciente já sai do estado de anestesia. Ele vai sentir efeitos ainda do medicamento, mas ele não está mais anestesiado. Então, não teria mais ali uma cirurgia sem dor do paciente. Então, seria muito rápido. Então, eu preciso de induzir. Opa, consegui induzir a anestesia. Pronto, induzir agora eu vou manter. Aí eu vou manter com o quê? E depende, você pode manter com o mesmo fármaco, depende do procedimento, você pode manter com outro fármaco. Né? Exemplo, midazolam a gente usa muito para indução, mas normalmente você não segura uma anestesia longa só com midazolam. Né? Propofol você pode usar para induzir e para manter, pode usar nas duas situações. Então depende muito do procedimento, que tipo de cirurgia. Né? Às vezes você está fazendo a cirurgia de crânio, muitas vezes o paciente já está com uma pressão intracraniana. Você vai usar um anestésico que causa mais pressão intracraniana. Então tem muitos gargalos. É óbvio que a gente não vai estudar tudo isso aqui, por isso que vocês têm cadeiras clínicas lá no quarto ano para vocês estarem nisso. Mas existem diferenças. Né? Então você tem que saber fazer as escolhas adequadas. É a mesma coisa do anestésico inalatório. Ele demora um pouquinho mais para ter ação no parenteral, porém também é uma droga um pouco mais segura. Né? Porque a partir do momento que você retira ali, a coeficiente de distribuição é menor do que o anestésico parenteral. E aí você consegue fazer uma retirada mais tranquila. Tá? Então, as combinações dos anestésicos vai depender muito de procedimento, se é um procedimento mais longo, curto, se é criança, se é adulto. Mas seria a anestesia retrógrada? Ah não, da amnésia lá que causa antirrógrada lá, ela está condicionada a principalmente não só midazolam, a gente vai ver o etomidato faz isso também, ketamina, de muitas vezes o paciente está, como eu falei, o paciente consciente, e ele mesmo tendo um estado doloroso, é isso que a literatura fala, exemplo, no momento ele tem qualquer sensação de dor, ele não vai lembrar de dor. Então, é como se cortasse, é a mesma coisa de você estar fazendo endoscopia, administrei a droga, você está lá no momento do momento do efeito do midazolam, você ainda consciente no procedimento, termina o procedimento, vem lá o técnico de enfermagem, o secretário do médico, pega você e leva você até uma cadeira, uma cama para você passar um pouco o efeito da droga, você conversa, fala alguma coisa e você está lá. Depois que passar esse efeito, você não vai lembrar nada, nem do procedimento, nem dessa fase. E aí é a questão da amnésia. E aí está condicionada aquela subunidade do grau alfa 5, que é ela que traz esse tipo de efeito. Tá? É uma situação um pouco antiga. E isso é comum, tá? Não em todos os anestésicos, mas no midazolam, na ketamina, etomidato, normalmente acontece isso. Então vamos lá, a comparaçãozinha aqui. Até mesmo o mais rápido, né, mais rapidamente ativo dos anestésicos inalatórios, exemplo, o óxido nitroso, demora alguns minutos para gerar o efeito, normalmente de 2, 3 minutos, depende muito de cada paciente, tá pessoal? Com certeza, se vocês já ouviram falar dos colegas, professores, quem já participou de cirurgia, olha, o paciente rapidinho entrou, né, em sedação na anestesia. E tem paciente resistente, o médico tem que fazer uma nova dose e avaliar o paciente, porque o paciente não teve o efeito que outros pacientes comumente têm. Então, cada paciente muitas vezes responde por questão fisiológica, ou também pode ser porque o paciente já usa algum fármaco ou alguma droga. Tá? Mas o comum, óxido nitroso de 2, 3 minutos, ele já consegue gerar o seu efeito. Agora, comparado com os anestésicos parenterais intravenosos, alguns demoram em torno de 20 segundos. Exemplo, Propofol. Propofol, em torno de 30 segundos, o paciente já está sob o efeito da droga. Então você percebe que é uma ação extremamente rápida, certo? Então isso é a diferença que a gente tem grande entre os intravenosos e os inalatórios. Então vamos começar por ele, Propofol. O Propofol ele foi rotulado negativamente em função da morte do maior cantor que já existiu no mundo, né? Michael Jackson. Então quem colocar aí no celular agora, pegar assim, ó, Propofol e buscar no Google Imagem, não vai aparecer nenhum medicamento, vai aparecer o Michael Jackson.
né? Porque ficou banalizado o propofol, como se ele fosse um vilão. E eu sempre falo, medicamento nenhum é vilão. Vilão é a forma de usar ele, certo? Por quê? Porque ele tem uma finalidade, ele é um anestésico. Ele não é utilizado para tratamento de insônia, tá? Então, assim, utilizar ele para insônia, sabe-se do risco que vai ter, pela profundidade, né, de sedação que ele causa no paciente. Então, utilizá-lo é muito complexo, sem qualquer tipo de acompanhamento médico, tá? Então, ele ficou banalizado por isso, mas é um medicamento excelente. Hoje, a indústria farmacêutica produz ele não através de soluções comuns, né? Então, se você pegar a ampola de propofol, você vai ver que a maioria das ampolas, elas têm uma tecnologia agregada que nós chamamos de lipossomas. Então, o fármaco é colocado dentro de micelas para ele ter melhor perfusão e melhorar o tempo de resposta dele. Então, hoje é comum, né, pegar medicamentos, fazer nanossomas, lipossomas, miosomas, um monte de indústria vai, que é a parte de nanotecnologia que a gente chama. Então, hoje, como cosméticos, né? Se as meninas pegarem lá no seu termo de cosméticos, você vai ver lá que muitas vezes você está usando um creme e ele é nanossoma. É uma nanosfera e os ativos estão tudo dentro dessa nanosfera. Tá? Isso melhora o quê? Perfusão. Moléculas menores, perfunde mais rápido e normalmente são moléculas que por fora dessa molécula normalmente são cadeias apolares para perfundir membranas lipídicas mais fácil. Então é isso que a indústria consegue fazer e melhorar o efeito anestésico aí do propofol, ok? Então é um medicamento que foi introduzido na década de 80, né, substituiu, como vários outros também, o tiopental. O tiopental é um barbitúrico, certo? Um barbitúrico. Exemplo, quando nós falamos de convulsão, eu falei do fenobarbital, não foi isso? Fenobarbital. Então, o fenobarbital é o famoso Gardenal. Então, o fenobarbital, ele é um medicamento que ele é utilizado mais para convulsão, mas ele é um barbitúrico. Tiopental é mais usado para anestesia e também é um barbitúrico. Só que lá, vocês percebem, quando a gente foi falar sobre o fenobarbital, eu falei, gente, é o fenobarbital. Não coloquem barbitúrico, a classe, porque é só um. Então, coloque logo o fenobarbital. Porque se você colocar barbitúrico, você vai depois querer procurar o medicamento, e aí você vai ver que é só o fenobarbital. Então, por isso que a literatura vem e já indica de cara fenobarbital. Aqui, da mesma forma, eles poderiam colocar só barbitúrico, falar sobre barbitúrico, mas não. Já fala da droga porque o único hoje anestésico dentro dos barbitúricos é o tiopental. Então, também só o tiopental. E aí, o que ele coloca ali pra gente? Que o propofol, ele vem substituindo o tiopental. Não é só o propofol, o etomidato, todo mundo vem substituindo o tiopental, porque hoje a gente pouco usa tiopental na anestesia, pelos efeitos colaterais, o alto índice que ele pode promover parada cardiorrespiratória, efeitos de ressaca gerado, um monte de problema. Então, a gente não usa tanto hoje o tiopental mais, só em algumas cirurgias bem específicas, tá? Apresenta rápido início de ação, então o propofol, como eu tinha colocado para vocês, aproximadamente 30 segundos, tá? Normalmente de efeito, e rápida taxa de distribuição. Um tempo de meia-vida aí de torno de 2 a 4 minutos. Eu preciso diferenciar conceitos. Exemplo, quando eu falo de distribuição tecidual, eu estou falando de uma coisa. Quando eu falo de biodisponibilidade, eu estou falando de outra coisa. Quando eu falo tempo de meia-vida, é outro conceito. Índice terapêutico é outro conceito. Então é isso que dificulta a leitura inicial, quando eu estou começando a aprender conceitos. Porque esses termos, eu penso que todos eles estão ligados à mesma coisa. Todos são conceitos cinéticos, mas cada um está querendo me demonstrar algo diferente sobre o comportamento do medicamento. Quando eu falo questão de distribuição tecidual, eu estou tentando demonstrar que esse medicamento, ele transpõe barreiras fisiológicas rapidamente e alcança o seu alvo terapêutico rapidamente. Isso para o anestésico é maravilhoso. Então, realmente é isso que eu quero. Eu quero que ele tenha essa perfusão e essa distribuição rápida. Por questão do tempo de meia-vida, é o tempo que o fármaco declina metade da sua vida. Então, a partir dali, eu sei que 50% do medicamento ele já foi totalmente distribuído e na corrente sanguínea só tem 50%. Eu falo que ali encerrou a meia-vida dele. E se ele é extremamente lipossolúvel,
se ele perfunde as membranas rapidamente, esse é o seu tempo de meia-vida, beleza? Então também é um outro conceito gerado, tá? Então são conceitos diferentes. Apresenta vantagem sobre o tiopental por ser rapidamente metabolizado. Esse aí é um ponto. Exemplo, o tiopental também é rapidamente distribuído. Só que o que acontece? Ele se distribui, alcança o seu alvo e depois, para ser eliminado, ele depende demais do fígado. Tá? Principalmente no processo de fase 2 do metabolismo hepático, que é a conjugação. E o nosso fígado ele não dá conta de metabolizar algo tudo de uma vez. E aí o tiopental ele precisa de mais tempo para ser biotransformado e eliminado. Isso para um anestésico não é legal. Por que não é legal? Porque, exemplo, tirei o anestésico. Eu quero agora recuperar o paciente, retornar o paciente da anestesia. E aí o medicamento ainda sendo metabolizado. O fármaco administrado ali desse plano. Então o paciente vai ficar por mais tempo sob o efeito da anestésico. Então, não é o que nós queremos na anestesia. Eu quero uma rápida indução e uma rápida retirada. Tá? Então, ele peca nisso. O tiopental peca muito nesse ponto. Então, apresenta vantagem o tiopental por ser rapidamente metabolizado e rapidamente já conjugados inativos, equinóis, e é eliminado rapidamente o propofol. Então, ele traz uma vantagem frente ao tiopental, o propofol, por ter uma ação mais rápida e também uma retirada também mais satisfatória. Portanto, oferece rápida recuperação e menor efeito de ressaca. Lembrando que o efeito de ressaca é o efeito pós-uso do medicamento. Professor, existe alguma droga para rebater? Qual? O propofol no receptor não. Não. Com abuso para... Não, no receptor não. Reverter antagonista de receptor não. Você consegue acelerar a excreção, você consegue usar uma droga que seja uma droga excitatória, exemplo, o paciente parou, você vai usar drogas excitatórias para você retornar o paciente. Mas agora lá no receptor, deslocar o propofol, isso aí a gente consegue com gasolando. Fumazenil, uma fentanila com a naloxona, mas tiopental, propofol não tem antagonista de receptor. Professor, no caso do propofol, por causa da meia-vida dele, a potência dele farmacológica está relacionada à meia-vida? Nem sempre. Nem sempre. A potência farmacológica ela depende de alguns fatores. Saturabilidade do receptor, qual é o alvo de ação do receptor, qual que é a potência dos fármacos que atuam sobre o GABA? A própria ação sobre o GABA, porque ele é o principal neurotransmissor inibitório. Então, a potência gerada é do próprio neurotransmissor, de você potencializar a principal via inibitória. Agora, óbvio que as diferenças elas ocorrem, de que forma você promove isso. Exemplo, os benzodiazepínicos têm menos potência, menor potência que o propofol e menor potência que o tiopental, porque o benzodiazepínico é GABA dependente. Então, a potência dele é saturável. Já do propofol e do tiopental não é saturável. Você vai aumentando dose, vai aumentando potência de sedação. O benzodiazepínico chega no momento que você satura. Você não consegue gerar um efeito mais potente que aquilo, porque ele depende do neurotransmissor. E aí você não tem mais neurotransmissor. Então essas diferenças mudam. Agora, em relação à questão de meia-vida, não, porque quando você for olhar anestésico por anestésico, todos eles são lipossolúveis, todos eles perfundem muito bem. Com uma pequena diferença, mas todos eles perfundem. Então eles vão alcançar o receptor de forma bem satisfatória. Tá? Então está muito ligado mais ao mecanismo de ação, a forma de ligação do receptor, está mais relacionado a isso mesmo. Tá? Então o propofol também pode ser administrado com infusão contínua, eu já tinha colocado isso para vocês, para ajudar na manutenção da anestesia. Então você pode usar para induzir, você pode usar também na manutenção. Porém, existem alguns relatos de síndromes relacionadas à infusão de propofol, que são os efeitos colaterais que todos os anestésicos têm, uns têm mais, outros menos, alguns efeitos colaterais distintos, diferentes, mas todos têm, E no caso do propofol, acidose metabólica, necrose de musculatura, hipercalemia, e alguns outros pontos. Isso aí, a maioria dos anestésicos sempre vão ter algum ponto crítico em relação a efeito colateral. Aqui relacionado ao mecanismo de ação. O mecanismo de ação primário dele é a nossa imagem que está preta e branca, a imagem mostrando ali uma ação agonista sobre o GABA. Então essa é a ação primária, que a literatura mais fala, traz, esse perfil de resposta.
Porém, quando a gente vai estudar um pouco mais aprofundado e vai ver, né, até o que o Ricardo perguntou, questão de potência, a gente vê que ele não age só sobre a via GABAérgica, ele tem outras ações em outras vias também. Exemplo ali na via do glutamato, sobre o receptor, né, ionotrópico do glutamato, que é o MNDA, né, que é um canal iônico dependente de ligante. Então ele também modula esse canal iônico, que é um canal de via excitatória. Então, o que a gente pode entender? Que ele amplifica a ação inibitória através do GABA e causa alguns bloqueios de via excitatória que dá na via do glutamato. Tá? Então, ele tem esses mecanismos, muito similar com o que os barbitúricos fazem. Porque se a gente pega os barbitúricos, qual que é o mecanismo de ação dos barbitúricos? Do mesmo jeito, ó. Você agora está vendo de barbitúrico aqui, ó. Vou pegar a setinha aqui, ó. Qual o barbitúrico aqui, ó? Tiopental onde ele age. O GABA também. Então, ó, propofol, GABA também. Tá? Então, benzodiazepinas, GABA também. Etomidato, que é outro anestésico, GABA. Palotano, que é um halogenado, do mesmo jeito. Então, eles têm ação GABAérgica, mas ó, o barbitúrico, como o propofol, além de ser agonista do GABA, o barbitúrico também age em vias de glutamatérgica, principalmente no receptor metabotrópico, lá, que é o receptor AMPA. Tá? Então, eles têm mecanismos múltiplos, né? Não é um mecanismo específico. Eles então inibem a via do glutamato. Né? Isso, eles também conseguem inibir via de glutamato. Por isso, o efeito deles é mais grave, né? O efeito deles, e eles precisam de menor dose para gerar uma maior potência. E aí, quando eu preciso de menor dose para gerar uma maior potência, aí é o que faz com o meu índice terapêutico curto. Quando eu tenho um fármaco que tem uma dose X, eu aumento uma vírgulazinha e ela já aumenta de mais potência, o índice terapêutico fica muito estreito. Aí passa a ser uma droga mais perigosa de uso. Por quê? Se todos os pacientes tivessem a mesma fisiologia, seria tranquilo, porque você ajustaria uma dose e mesmo sendo estreita, você ajustaria a dose e colocaria ali. Mas não é assim. Por quê? Você pega pacientes muito diferentes. Ó, o cara é renal. Olha, aquele paciente que está na sala de cirurgia, ele é renal, pronto. Já muda tudo, gente, o comportamento do medicamento. O medicamento é excretado por via renal, não vai ser eliminado no tempo que você calculou. Então já mudou. Ó, aquele paciente ali, que você está na sala de cirurgia lá, ele é um paciente lá do semetroma, ele tem hepatite B crônica. Aí já está com hepatocarcinoma. Aí você está administrando um tiopental, vai metabolizar como? Ó, aquele paciente ali que está em cirurgia era um paciente que estava na UTI, esse paciente está na UTI há 1 ano, paciente caquético. O cara tem 37 quilos, musculatura zero, tá? Perfil de distribuição do fármaco, proteína de distribuição, tudo alterada. Como é que o medicamento vai se comportar? Totalmente diferente. Então, o que eu falo, os livros de farmácia geral, básico, eles trazem os medicamentos para a gente como se todo mundo fosse robô, e aí o medicamento fosse agir. Mas quando a gente vai para a clínica, a gente vê que é muito diferente. E aí cada paciente vai ter um tipo de resposta. Por isso que é tão complexa a anestesia. Mas no anestesista ele trabalha com medicamentos críticos, medicamentos complexos e com o paciente, gente. Ninguém está ali, todo mundo que chega na sala de cirurgia porque ele está com algum problema, senão ele não estaria na sala de cirurgia. Não é isso? Olha, o cara foi na sala de cirurgia porque ele acha legal. Não, ninguém foi para lá porque ele acha bacana. Né? Então ele está ali, ele vai passar por um procedimento e a grande maioria dos nossos pacientes tem algum problema. Né? Não todos, não, por exemplo, cirurgias plásticas já é uma outra situação, mas a maioria dos pacientes estão ali já com comorbidade, alguma doença, e isso vai refletir sobre o uso do medicamento. Então, por isso que tem muitas diferenças, tá? O tiopental, então, um segundo, falamos um pouquinho sobre o propofol, lembrando que é só uma pincelada mesmo. Agora vamos falar um pouquinho do tiopental, certo? O tiopental, como eu já falei, é um barbitúrico. Hoje ele é o único remanescente aí para os anestésicos dos barbitúricos e é altamente lipossolúvel. Eu acho que eu já comentei sobre isso com vocês também quando eu falei do fenobarbital. Vamos lá, se eu não comentei, vamos comentar agora. Existe um negócio, uma disciplina que eu acho que era para vocês terem, certo, Gabi? Vocês deveriam estudar isso, chamada Química Medicinal. Olha o termo, medicinal, Paulo. Tudo a ver com você, médica. Né? Então, Química Medicinal. Tranquilo? Lá na Química Medicinal, o que a gente estuda? A gente estuda a estrutura do medicamento e como essa estrutura dele repercute a ação sobre os alvos farmacológicos.
Então, por exemplo, não tem lá um negócio que a gente do esomeprazol e omeprazol, que eles são enantiônicos? Então é lá que a gente aprende isso, certo? Então, quando a gente estuda essa parte de estrutura dos fármacos, também a gente vê por que eles são polares, por que eles são apolares, por que eles são lipossolúveis, por que eles são hidrossolúveis, por que eles são ácidos ou por que eles são bases, beleza? E quando a gente estuda os barbitúricos na química medicinal, se a gente tem uma régua, e essa régua lá vai numa constante de log, que a gente chama de -3 a +5, eles são os mais lipossolúveis que existem. Então, quando eu vou avaliar todos os medicamentos, anti-inflamatórios, antibióticos, fármacos de ação central, tudo, a gente pega os barbitúricos e pega eles como exemplo e fala assim, ó, se você quer avaliar um medicamento com alta lipossolubilidade, pega os barbitúricos. Eles são os mais lipossolúveis que a gente tem. Então, eles vão para a régua lá no final, certo? Muito lipossolúveis. Agora, vamos pensar aqui, na anestesia, um fármaco ser extremamente lipossolúvel traz vantagem? Traz vantagem. Na verdade, claro que traz vantagem. Só que ele só traz vantagem? Aí eu tenho que pensar. Ele só traz vantagem? Porque se ele tiver uma eliminação renal, isso é uma vantagem? Não, ele não elimina. Não elimina. Então ele depende do meu corpo mudar a estrutura dele para ele ser eliminado. Então ele passa a ter já uma grande dependência de biotransformação. Mas é uma vantagem ser lipossolúvel sim. Tá? Então eles são altamente lipossolúveis. E isso é responsável pela velocidade do início de ação. Tá, professor? Imagine, ó, o paciente está usando tiopental e a gente nem está falando de fármaco de uso oral, certo? Porque o uso oral a gente pensa em absorção, metabolismo de primeira passagem, cair na grande circulação, todas as fases. Quando eu falo parenteral, não, eu coloquei o medicamento no vaso, medicamento 100% biodisponível, né? E aí a partir dali o que esse medicamento precisa? Só perfundir membranas. E a partir daí chegar no seu alvo. Então essa velocidade está por quê? Porque ele não depende de carregador de membrana, ele não depende de hipnocitose, endocitose, ele não depende de nenhum tipo de transporte que tenha gasto energético, ele difunde facilmente, então por isso ele tem essa velocidade de perfusão. E ele tem transitoriedade de efeitos quando usado de forma intravenosa, né? Muito relacionado pela questão do metabolismo que eu vou mostrar ainda mais à frente para vocês. Então a concentração sanguínea do tiopental ela diminui rapidamente. O que isso quer dizer? Eu tenho um fármaco, eu coloco ele dentro de um vaso. Esse fármaco que eu coloquei dentro de um vaso, vamos pensar que ele é extremamente hidrossolúvel. Qual que é a probabilidade desse fármaco extremamente hidrossolúvel sair do vaso? Se ele é hidrossolúvel, se tem afinidade com água. Qual a probabilidade de ele rapidamente sair do vaso e dos tecidos? Quem tem maior probabilidade de sair do vaso e dos tecidos? O lipossolúvel ou o hidrossolúvel? Lipossolúvel. Então eu percebo, se eu administro uma droga lipossolúvel, o gradiente dele de perfusão e distribuição é maior. E a taxa dele de biodisponibilidade dentro do vaso e a meia-vida dele dentro do vaso declina rapidamente. A taxa de distribuição aumenta. Tá? Então são conceitos, conceito físico-químico, tá certo? Cinética é isso, é avaliar essas fases. Então o medicamento ele se distribui rapidamente. E na anestesia isso é muito importante, mas óbvio que não é só essas características que vai me mostrar o quanto a anestesia está se distribuindo e está perfundindo os tecidos. Por exemplo, débito cardíaco, será que condiciona a distribuição de um fármaco? Fração de ejeção? Frequência cardiorrespiratória? Será que esses fatores condicionam como o medicamento está sendo distribuído no organismo? Imagina o paciente está na anestesia inalatória. Será que a frequência respiratória dele impacta no coeficiente de partição do sangue e gás desse anestésico? Claro que sim, gente. Por isso que o anestesista fica lá pilotando o carro e o cirurgião é apenas um passageiro. Né? Eu gosto de falar assim. Porque se o anestesista barbeirar e você é o cirurgião, você está enrolado, meu filho. Entendendo? Por isso que eu não sou médico, sou farmacêutico, eu gosto de droga também, certo? Então, mas se eu fosse um médico, um cirurgião, meu irmão, eu todo mês, Ricardo, mandaria um barril de Heineken e uma peça de picanha para o meu anestesista todos os meses. Era o meu melhor amigo. Tá entendendo? Ó, cara, você é meu. Você tá entendendo? Porque se o anestesista errar, gente, já foi. Você está ali fazendo o seu procedimento. Você é o cirurgião. E ele que está controlando todos os parâmetros do paciente. Está entendendo?
É ele que está ali avaliando questão de perfusão de medicamento do paciente. E se ele errar, já era. Não tem, muitas vezes volta. Às vezes consegue retornar o paciente, muitas vezes não. Ok? Então essa taxa de distribuição é rápida em função dessa questão fisicoquímica do medicamento. Em aproximadamente 80%, dentro de 1 a 2 minutos, após o pico inicial que ocorre depois da injeção intravenosa, pois o fármaco é redistribuído primeiramente para os tecidos onde o fluxo sanguíneo é maior. E esse é um ponto também muito interessante, Vinícius, na anestesia. Porque vamos pensar aqui, ó, você fez no início da infusão, e aí é um danadinho de um tio pental. Ele vai querer ir para onde? Professor, ele vai para onde tiver vaso sanguíneo, pelo amor de Deus. Então, onde tiver mais irrigado, é onde ele vai chegar mais rapidamente. Só que o que? Ele tem lá o tecido adiposo, que é baixa vascularização. Ele não tem tanto vaso, mas ele é vascularizado, óbvio. E aí o medicamento ele começa lentamente também a perfundir o tecido adiposo. Só que como o tiopental ele tem alta afinidade por gordura, ele não é lipossolúvel, ele começa a se depositar ali. Aí você vai fazer um procedimento de 2 horas. 2 horas o seu paciente exposto ao tiopental. Agora vamos dizer que o seu procedimento é de 18 horas. Qual será a taxa de depósito desse fármaco? E qual será o tempo de ressaca do seu paciente? Então aí você, Vinícius, escolhe. É o melhor anestésico para você? Será realmente o melhor para o seu paciente? Será que pós-cirurgia vai ser o melhor para o paciente? Será que necessita realmente do tiopental? Aí você vai fazer todas as avaliações. Mas você precisa entender que isso acontece. Né? Que essa taxa de distribuição, esse depósito em razão da lipossolubilidade do fármaco vai acontecer. Esse depósito que causa esse ressaca? Sim, esse depósito. Esse depósito que causa essas complicações. Primeiro, depósito. Segundo, retardo de biotransformação. Tá? Porque aí já são 2 coisas. Imagina, o depósito é assim: depositou, tirei o medicamento. O medicamento começa a ser liberado do depósito por coeficiente de concentração. Imagine, eu tenho muito fármaco no sangue, eu tenho menos fármaco no tecido. O medicamento vai querer ir para que lado? No tecido, porque eu tenho mais concentração aqui. Imagine que eu tirei o medicamento daqui, então declinou. Agora eu tenho um fármaco no tecido, não tenho um fármaco no sangue. O medicamento tende a querer retornar, certo? E aí na hora que ele retorna, eu vou fazer o quê? O paciente volta a sentir efeito do medicamento. Então aí ele fica tendo as sensações do fármaco. E eu não quero isso, né? Acabou a anestesia porque acabou a anestesia. E outro fator é em função da biotransformação retardada. Como ele depende do fígado e o fígado não dá conta de biotransformar rapidamente, enquanto o fígado está trabalhando para gerar produto polar, para eliminar, o paciente ainda está sob o efeito da anestesia. Lembrando, efeito não é o efeito do paciente anestesiado, mas sentindo o efeito da droga ainda, né? E principalmente o paciente no leito. Esse efeito dele pós-retirada, ele pode ocasionar uma depressão do sistema? Pode, aí depende muito do paciente, né? Por isso que o anestesia faz toda aquela anamnese para ver, né, comorbidades que o paciente tem, se tem um problema cardiorrespiratório, se ele já utilizou, se passou por algum procedimento cirúrgico, né, se ele já teve contato com o anestésico, para entender, mas pode, tá? Não é tão comum. Hoje as anestesias são bem mais seguras, né? Mas pode acontecer. Oi? Aí o médico recalcula, né, a questão de distribuição tecidual, né? E aí às vezes diminui um pouco o anestésico, até por questão de distribuição. Mas aí você tem que tomar cuidado com algumas outras situações do desnutrido. O quanto esse anestésico se liga à albumina, depende das proteínas de transporte, albumina, alfa-fluido, proteína ácida, a questão de distribuição tecidual. Porque a questão de distribuição ligada às proteínas impacta na excreção também. O seu anestésico ele só vai ser eliminado se ele não estiver ligado à proteína. Então tem todos esses cálculos para fazer. Existe relacionado à sensibilidade? Tem endógena, farmacogenética e exógena, exposição a drogas. O cara faz um quietinho. Sim, com certeza. Tem que aumentar. Esse cara, você vai falar o nome dele, não é? Não. Ah, tá. Vai ser. Eu sei que você expôs algum colega aí. A sedação anestésica do ponto. Não entendi. A sedação e a anestesia do ponto. Não, foi uma pergunta que o Guilherme fez. Então, assim, exemplo, quando a gente fala sedação, é um nível de inconsciência, né? Então, a primeira coisa que você busca na sedação é tirar o paciente do estado de consciência, né? E aí você, obviamente, promove uma depressão
a nível do sistema nervoso central. A anestesia nem sempre ela interfere no grau de inconsciência. O paciente pode estar anestesiado e estar consciente. Por isso que aqui nós estamos falando de anestesia geral. Quando a gente fala de anestesia geral, normalmente ela leva um quadro também de inconsciência, por ser geral. Mas quando você faz, exemplo, uma anestesia local, você faz plexo. Por exemplo, a minha cirurgia, essa pequena cicatriz que eu tenho que quase não dá para ver, né? O médico começou com uma anestesia de plexo, então estava consciente. Então meu braço, eu dei na cabeça do rádio, tudo bonitinho, e ele pegando com aquela escovinha lá no osso, né, coisa mais linda do mundo. E eu não tava com isso, e o médico fazendo eu conversando com ele, então ele só fez flexo aqui e tal, e eu não tava. Só que chegou um momento que eu tava sentindo muita dor, aí a anestesista chegou e fez geral. E aí eu só lembro dela vindo no corredor e o resto foi só babando no leito lá, babando. Então pegou inconsciência com... Quando você pensa, tirou ele de consciência, é sedação. Você já está, o paciente está no estado, né, de sedação. Aí existem diferenças também, Tadeu, de efeitos hipnóticos e efeitos sedativos. É outro conceito que vem mudando muito. Tanto que por isso que se fala, se hoje você perguntar para um psiquiatra ou para um neuro, os benzodiazepínicos são bons fármacos hipnóticos, ele vai falar que não. Aí você vai perguntar para ele assim, mas o paciente não consegue dormir. Ele fala, não, mas um bom efeito hipnótico não é apagar o cidadão, sedar o cidadão. É ele entrar no sono de reparação. E os benzodiazepínicos não conseguem direcionar o paciente para um sono de reparação. Ele simplesmente desliga a pessoa. E ela dorme, entre aspas, mas acorda cansada. É diferente. Aí já os imidazopiridinas, no caso o opidens, o clonazepam, eles conseguem trazer melhor o sono de reparação. Então são tudo conceitos diferentes. O conceito de hipnótico é uma coisa, de sedativo é outro, de anestésico é outro. Continuando. Então as ações do tiopetal sobre o sistema nervoso são muito semelhantes àquele dos anestésicos inalatórios, embora apresente pouco efeito analgésico e possa causar depressão respiratória profunda, né? Isso aí eu já posicionei para vocês. Por exemplo, assim, quem traz uma maior capacidade de gerar parada cardiorrespiratória, o benzodiazepínico e o barbitúrico, não temos nenhuma dúvida, os barbitúricos. E foi justamente um dos motivos de eles serem afastados de uso, né? Por causa dessa potência de gerar, né, uma parada cardiorrespiratória. Mesmo em quantidades que não são suficientes para abolir uma resposta de reflexo e estímulo doloroso. Olha você ver. Mesmo em subdoses, doses pequenas. Então tem alguns pacientes aí questão da tolerância, né? O quanto cada ser humano tolera um fármaco. Esse dia eu estava dando uma palestra, não lembro onde, não me pergunto. Em Jaru, lembrei. Jaru. Estava conversando com alguns alunos lá em Jaru, lá na Finca Jaru. E aí a gente falando um pouco sobre farmacogenética, né? Que é uma questão muito do futuro da magistral. E aí a gente tolerância. Por exemplo, você vê assim, a Clara vai lá com plantiquinona 500 mg e toma porque ela está com dor de cabeça. Ficou a manhã inteira ouvindo o chato do professor Rogério. A Gabi do mesmo jeito foi lá. Quando a Clara toma 500 mg de clona, caramba, ela sente bem. A Gabi, ela já não sentiu qualquer efeito do fármaco. Aí ela toma 1 grama e ela se sente bem. Já tem um paciente que toma 500 mg e já sente efeito de toxicidade no medicamento. Isso é questão de que tolerância de cada um sobre o fármaco. Quanto que cada espécie de enzimas, de receptores, de questão de depuração do medicamento, isso não está ligado a doenças ou patologias. Isso está condicionado à questão de raça, questão questão de genética de cada paciente. Tá? Então isso é questão de expressão de enzimas e receptores. Então isso é muito importante também. Hoje na farmacologia não se fala tanto isso, porque a gente ainda está na era de medicamento igual para todo mundo, né? Mas com certeza isso será o futuro, porque o que tem de pesquisa para individualização de medicamentos não é brincadeira. E as farmácias magistrais vêm ampliando muito essa pesquisa para individualizar dentro da farmácia medicamento para todo mundo. Isso seria uma boa, né? Porque teríamos medicamentos mais específicos, direcionados. Qual que é melhor? A aspirina de boca ou de comprimido? O que é melhor? Sempre o líquido. Sempre o líquido vai ter ação mais rápida. Sempre. Então, isso aí é padrão da farmacologia. Toda forma farmacêutica líquida absorve bem mais rápido.
Então, a anestésia inalatória, embora apresente pouco efeito analgésico, perdão, e possa causar depressão, mesmo em quantidades suficientes para produzir resposta de reflexo doloroso. Seu longo efeito subsequente, associado ao lento declínio da concentração plasmática, significa que tortura ou algum grau de depressão respiratória possam persistir. Os efeitos de ressaca relacionados ao tiopental, que é característico dele, né, após a retirada do medicamento. Vamos para o próximo aqui. Anotem aí o etomidato. Tá? O etomidato, que também é um medicamento bem utilizado, né? Não é dos mais utilizados, mas bem utilizado também. Tá? Comparado também ao tiopental, a mesma comparação lá do propofol, o etomidato ele é mais seguro também que o tiopental. Tá? Então ele tem uma preferência frente ao tiopental, por causa da sua margem entre a dose anestésica e a dose necessária para produzir uma depressão cardiovascular. Vamos lá, vou fazer uma pergunta direta para vocês. Se esse texto está na prova, vamos prestar bastante atenção aqui, hein? Isso é importante. Está lá na prova assim, ó, o etomidato tem uma preferência sobre o tiopental, devido à sua ampla margem entre a dose anestésica e a dose necessária para produzir depressão cardiovascular. Que conceito é esse que está aqui nesse texto? Índice terapêutico. Aí lá na prova está assim, ó, o etomidato ele tem um índice terapêutico largo, espaçado, e o tiopental tem um índice terapêutico mais estreito. A pessoa já não sabe o que é. Então é isso que você tem que tomar cuidado, gente. Os conceitos, é por isso que eu sempre falo assim, ó, quando eu gostava sempre de estudar, com um livro de pesquisa do lado. Hoje em dia é muito fácil, o Google, desde que você saiba onde buscar no Google também, né? Porque se você busca no Wikipedia, você pode repetir o terceiro ano, então com bastante cuidado. Então, se você tem uma fonte boa de pesquisa do lado, é isso que você está lendo, você está lá, ó, o etomidato como preferência tritada, devido à sua ampla margem de dose anestésica e dose necessária para... Cara, o que é isso? Essa comparação é um índice terapêutico. Mostrando a dose mínima efetiva e a máxima tolerável. Você fica ali dentro daquela margem. Então, qual que é a dose mínima que vai gerar algum efeito? Qual que é a dose máxima que o paciente tolera? Qual que é a margem ali que a gente tem? Ser largo, ser estreito? Tá? Então, eu tenho que ter esses conceitos. Biodisponibilidade, meia-vida, índice terapêutico, dose letal, que é a DL. Então, esses conceitos você tem que ter na cabeça, senão você acaba não conseguindo ler, às vezes, um texto de uma questão. Professor? Oi. Mas, nesse caso aí, na própria depressão cardiovascular, não está falando de um efeito tóxico do fármaco. Não entendi, desculpa. A própria depressão cardiovascular não está falando sobre um efeito tóxico do fármaco, certo? É um efeito letal do fármaco. A toxicidade de um medicamento, muitas vezes não está relacionada assim, à questão de superdosagem. Às vezes um efeito que ele já gere uma consequência, exemplo, fora da indicação clínica dele, já é um efeito letal, é um efeito que você não busca. Então, aquela concentração, ela já passa da concentração máxima utilizada. Então, você já não utiliza ela. Então, assim, a questão de dose mínima e dose máxima, passou da dose máxima tolerável, a gente fala que ninguém estuda a toxicologia. Mas, assim, a minha dúvida sobre o etomidato é porque a depressão cardiovascular é um efeito adverso esperado. Numa dose, dependendo do fármaco, dentro de uma dose mínima e dependendo do fármaco, dentro de uma dose máxima. Sim, pode ser esperado. Ele é um efeito adverso. Isso, é um E efeito. o índice terapêutico, ele está falando do efeito tóxico. Você tem dúvida agora nesse caso. Não entendi, desculpa, Ricardo. Estou tentando entender. Não, é por causa do seguinte. Quando o cliente etomidato, ele fala que a depressão cardiovascular ele é um efeito adverso esperado dentro do índice terapêutico. Está no livro. E o índice terapêutico, ele tem uma parte que não, tipo, de forma chula, tem uma parte do remédio que não funciona e acima daquilo lá ele é tóxico para o organismo. No caso, só fiquei com dúvida dessa parte. Aqui você tem uma dose mínima do etomidato, você tem uma margem que você pode utilizar. Se você chegar nessa dose aqui, ele pode estar uma parada cardiorrespiratória. Então eu tenho um espaço que eu tenho a concentração de uso. Isso aqui é algo convencional, o paciente geral. Não tem como você individualizar isso, porque cada paciente você vai avaliar a comorbidade que pode levar isso aqui, certo? Alargar ou estreitar. Quando você pega, exemplo, o tiopental, a margem dele é menor.
Aí, existem alguns conceitos, que talvez seja o que você está falando assim, o tiopental, ele fala que mesmo em doses super baixas, pode causar isso, mas não deixa de ser uma toxicidade do medicamento. Ele tem uma ampla margem da toxicidade. Toda vez que o medicamento ele traz um efeito, é porque eu sei que você está querendo diferenciar, exemplo, toxicologia, que ela não está relacionada a efeitos adversos ou efeitos colaterais, ela está relacionada sim. Toda vez que eu tenho um efeito colateral, dentro dos efeitos colaterais tem efeitos tóxicos dos medicamentos. Você está entendendo? Então não é porque ele tem um evento esperado que não deixa de ser intoxicação ou não deixa de ser um problema do fármaco. Vou dar um exemplo para você. Dipirona, 500 mg, traz aplasia. Eu não posso achar que isso aqui é normal. Isso aqui é uma toxicidade. Isso vai acontecer em todos os pacientes? Não, professor. Não vai acontecer em todo mundo, mas isso aqui é uma toxicidade do medicamento. E pode ser utilizado em dose normal. Eu vi uma criança de 12 anos no CMETON morrendo com dipirona, síndrome de Stevens-Johnson. Aí, esse aí é um efeito claro, é um efeito adverso que entra na toxicologia. Quem estuda isso é a toxicologia. Agora, é óbvio que lá na toxicologia, a gente estuda muito DL, né, que são doses acima de 100. A gente não fica muito ligado às doses terapêuticas, mas ela também vê os efeitos adversos aqui dentro. Mas ela fica muito ligada à superdosagem. Tá? Os conceitos eles não ficam totalmente diferenciados. Agora eu consigo entender a sua pergunta. Tá? É porque os conceitos a gente não separa assim totalmente. Mas eu consegui entender sim. Vamos lá, pessoal. Pessoal, coffee break? Vamos comer coffee break. Quem vai pagar o lanche para nós? É de eleição, né? Eleição, O professor vai pagar o happy hour amanhã. ai, tomara. Amanhã. Aí quando que vai mais no feriado? Aí sexta a gente faz a amizade. Cada tudo vai ser que a gente vai pegar. Bota na prova. Assim é bom. Foco é esse. Então, coloquei aqui na introdução do cuidado, ele, um parador mental, ele é melhor em relação à questão do índice terapêutico que a gente estava conversando. Deve ser evitado no caso de pacientes que apresentam risco de insuficiência suprarrenal, por exemplo, pacientes com sepsis, é preferível a tiopental no caso de pacientes com risco de insuficiência circulatória. Então, algumas vantagens e desvantagens relacionadas ao etomidato. Ele, hoje, como eu falei para vocês, né, o que a gente acaba mais utilizando, tirando os inalatórios, dos parenterais, o propofol e o midazolam são dois fármacos muito usados, né, pensando na anestesia. Sedação, aí vem os opioides, né, fentanila, também é bastante utilizado, mas o midazolam e o propofol ainda é mais utilizado que etomidato. Aí vem a ketamina também, dependendo de algumas situações, ela pode ser utilizada, que eu acho que é o próximo que a gente vai falar. Então, a cetamina ou ketamina é um análogo da feniciclidina, com propriedades similares, possui ação diferente dos demais agentes anestésicos, provavelmente relacionado com seu efeito sobre os receptores NMDA glutamatérgicos. Então, ela tem uma ação bem específica sobre esse canal iônico dependente de ligandos. Né? Lembrando que o glutamato ele é o principal neurotransmissor excitatório, certo? Então, ela promove a modulação inibindo esse receptor excitatório, e aí gerando uma inibição e, da mesma forma, gerando uma hipopolarização pós-sináptica. Então, ela tem efeitos sobre uma via um pouco distinta, né? Que é o receptor aí. O propofol, ele também tem alguma ação sobre esse canal, tá? Ele também tem, só que no propofol é uma ação secundária, porque a ação primária do propofol é ser um agonista GABAérgico, tá? Mas ele também tem uma ação secundária, e é um canal iônico, né? Como a gente vê aqui na imagem. É um trocador relacionado a sódio e potássio e também ao cálcio. Lembrando que o cálcio, né, tem tudo a ver com a exostose de neurotransmissores. Tem um papel importante aí nessa questão de transmissão nervosa. O início de ação é relativamente lento, obviamente comparado com os demais, né, que nós falamos lá, propofol 30 segundos, né, 20 segundos, são medicamentos de ação mais rápida.
possui poderoso efeito analgésico e produz anestesia dissociativa. O que é isso? Muito parecido com o que o midazolam traz. Tá? Um efeito similar, não estou falando que é igual, mas um pouco parecido com o que o midazolam traz. Porque o paciente pode permanecer consciente, né, embora com amnésia e insensível à dor. Né? Insensível à dor, porque ele é um potente analgésico, né, já tem uma ação, né, de analgesia grande, e normalmente ele também traz essa questão da amnésia. Então, ele tem esse efeito, mesmo o paciente estando acordado, que aí foi basicamente a pergunta do Guilherme e também do Tadeu, questão, né, de anestesia, sedação, coma, níveis de consciência, né, que a gente precisa sempre avaliar com esses medicamentos. Tá? Então, mesmo o paciente consciente, mas o paciente ali sob o efeito da anestesia. Possui elevada incidência de disforia, alucinações durante a recuperação. Isso aqui é comum de muitos fármacos de ação central. Por exemplo, quando a gente pega opioides podem causar disforia ou euforia. Alguns causam disforia, outros causam euforia. Qual que é a diferença da euforia e disforia? Exatamente. Olha o melhor exemplo. Dá para fazer um meme lindo, né, da imagem que você fez aí. Né? Euforia para cima, né? O cara está eufórico, né? Então, a pessoa mais agitada. A disforia já é o contrário, né? Como se fosse a pessoa mais. Então, professor, por que é o mesmo nível de medicamento, mesma classe, não pode falar disforia ou euforia? Receptor. Os opioides não tem muitos receptores? Mini, kappa, delta, orne. Então depende do receptor, a afinidade com qual receptor, qual via causa euforia, qual via causa disforia. Então por isso que às vezes tem essas diferenças, tá? Mas também são medicamentos que podem, aqui no caso, também causar disforia. E alucinações durante a recuperação, usado principalmente em procedimentos menores, exemplo na pediatria. E também na medicina veterinária, tá? Também é bastante utilizado. Pode aumentar a pressão intracraniana. Né? Então imagina, você tem lá um paciente, né, que esse paciente teve lá um trauma, um traumatismo craniano, e às vezes o paciente, às vezes dependendo do fármaco, às vezes não tem indicação para aquele procedimento que você vai fazer. São avaliações também que a gente precisa ter sempre. Aqui um dos queridinhos, né, o midazolam. O midazolam bastante usado, principalmente como uma droga aí adjuvante, inicial, né? Nem sempre vai ser usado sozinho, mas ele tem um papel muito interessante. Tanto na sedação, como na pré-anestesia, ele tem um papel muito importante. Professor, por quê? Porque ele tem um índice terapêutico bem espaçado, né? Um índice terapêutico bem espaçado. Isso não quer dizer que ele não tenha complicações, isso não quer dizer que ele não tenha efeitos colaterais, muito pelo contrário, a gente está falando de um benzodiazepínico, né? Volta o cão arrependido, benzodiazepínico de novo. Então ele é um benzodiazepínico clássico. Porém, ele tem um alto nível de perfusão, né? Ele tem uma grande afinidade pelo receptor alfa-5 do GABA, né? Então ele tem algumas peculiaridades. Então ele é bastante utilizado. Eu não lembro, eu vou até dar uma olhada se ainda a Bayer está produzindo ele em comprimido. Ele já teve formulações orais também, tá? Com o Dormonide, né? Então ele já teve formulações orais. Hoje é muito conhecido pela sua formulação parenteral. E infelizmente tem muitos profissionais de saúde que são viciados em midazolam, né? Utilizando como hipnótico, certo? Para a pessoa dormir. Tá? Muitas pessoas infelizmente acabam ficando viciadas no uso de midazolam como um indutor do sono, apesar que ele é mais usado como droga sedativa e droga pré-anestésica, ok? Então ele é um benzo, apresenta início e termo de ação mais lentos que, né, comparado lá com o propofol, principalmente, tá? Assim como também a ketamina causa menor depressão cardiovascular e respiratória. Isso é uma grande vantagem, né? O poder dele de gerar uma parada cardiorrespiratória, uma depressão cardiorrespiratória é bem menor, então por isso ele traz mais segurança, né, na utilização. Outra vantagem que ele tem é que ele tem antagonista de receptor. Então, quer dizer, o paciente fez uma dose muito alta de midazolam, o paciente se intoxicou com midazolam, eu vou lá com fumazenil, eu consigo trazer uma resposta, né, alternativa para o paciente aí em relação à desintoxicação. Fumazenil serve para todos os benzodiazepinas? Ele é antagonista de benzo mesmo, né? Ele é antagonista de benzodiazepinas.
Aqui só mostrando a imagem, né, como nós já conversamos bastante sobre ela. Tá? O GABA é formado aqui no tricâmbio, GABA, duas unidades alfa, duas delta aqui e uma gama. Okay? Então, duas alfa, duas beta, uma gama. E óbvio que a expressão desses receptores, eles mudam. Né? A gente tem várias unidades alfa, alfa 1, 2, 3, 5, né? Então cada um tem peculiaridades. O midazolam se liga mais na subunidade alfa 5. Não quer dizer que ele se liga só a essa, mas ele tem uma maior afinidade por essa. Né? Então é uma das ações dele. Comumente utilizado como sedativo, pré-operatório. Então, se a gente, como eu coloquei para vocês, né, a gente pegar um ambiente hospitalar, vamos colocar o hospital de base, que é grande, né? Parece uma cidade de base. Um dia eu fui lá, estou afastado do hospital, eu cheguei lá, tinha mudado já muita coisa. O base todo dia tem um puxadinho novo. Ele vive em construção no hospital de base. E aí chegando lá no hospital, aí eu fui visitar os colegas da farmácia. E aí a gente for avaliar a dispensação no base, midazolam, ele vai para onde? UTI, centro cirúrgico. Né? Tanto que lá, não sei se vocês já fizeram muito acompanhamento lá, cirurgia no base. Por exemplo, lá na UTI tem uma farmácia satélite. Farmácias satélites são pequenas farmácias em pontos estratégicos. Né? Então a gente deixa uma farmácia perto de um local importante, que é a UTI, né? Ou os centros cirúrgicos, locais onde consomem muito medicamentos, principalmente medicamentos mais de urgência e tal. Então lá no centro cirúrgico tem uma farmácia satélite. Por exemplo, onde a gente dispensa mais midazolam justamente para isso, centro cirúrgico UTI, centro cirúrgico UTI. Tá? Por quê? Por causa desse poder sedativo e pré-operatório. Né? Muito utilizado também em alguns pequenos procedimentos invasivos, mas não procedimentos cirúrgicos, por exemplo, a endoscopia. Né? Alguém já fez endoscopia sobre efeito de midazolam? Já fizeram? Louco, né? Corta a nossa vibra, né? Faz assim, traz lá uma tramontina, corta, e a gente esquece um monte de coisa. Então, assim, eu acho uma sensação horrível, né? Ele traz uma sensação muito ruim. Você não lembra mesmo, você estava acordado, mas você não lembra. Você é consciente, você anda, você faz algumas coisas e não lembra. Né? E aí o pessoal fica zoando você, falando que você falou alguma coisa, você nem sabe se falou lembra. A pessoa fica jogando verde, um cara pensa. Meu amigo Cabagé, você falou um monte de besteira, eu não falei nada. Meu amigo foi lá buscar, né? Porque é ruim você dirigir depois do efeito do medicamento. Mas ele é um medicamento muito bom, porque ele é seguro, ele tem uma margem terapêutica, uma margem bem interessante. E aí fazer o procedimento, né, onde o paciente não vai sentir dor, não vai ter desconforto. Lembrando que o paciente pode estar acordado, né? E o paciente vai ter o efeito do medicamento muito relacionado ao que o Guilherme colocou, que alguns conceitos, principalmente o Rand, o Goodman fala bastante da amnésia antirógrada causada de forma bem específica pelo midazolam, tá? Oi. Eu tenho uma pergunta, que eu vejo muito confusão pré-anestésico, vamos usar ele como se fosse Uma droga de indução. E aí, eu posso usar qualquer outro? Qual é o melhor outro anestésico? Tá. É porque assim, ó, esse termo às vezes a literatura nem diferencia, né? Eles colocam tudo junto. E aí ele fala, alguns conceitos eles usam o termo pré-anestésico. Tem literatura que não gosta de usar, fala anestésico, tudo é anestésico, mas aí eles diferenciam. Quem é melhor para indução, e se ele é melhor para indução, seria o pré-anestésico. E quem é bom para manutenção, que é quem vai segurar na mente ali todo o procedimento cirúrgico. Né? Então, quem é bom para uma situação ou outra. Aí depende muito, Paulo, aí você vai fazer um monte de avaliação, aí não é uma coisa tão simples. Por exemplo, qual é o tempo de cirurgia, se é criança, se é adulto, tá? Aonde é esse procedimento? É um procedimento pequeno, é um procedimento grande? Né? Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia cardíaca, né? Ou você vai fazer uma cirurgia para retirada de um lipoma, o paciente tem alguma coisa. Então, qual que é o procedimento que vai ser feito? Então está muito relacionado, mas o que é comum? O comum é usar midazolam como droga de entrada, pré-anestésico, muito quadrado, e o propofol como droga de manutenção. E aí o propofol, ele pode ser usado junto com o midazolam também na manutenção, ou como uma droga inalatória. Por que das combinações? Aí vem a questão do índice terapêutico de novo. Imagine assim, ó, quando a gente chega lá no paciente, o paciente está sedado. E aí você vai lá no ventilador e você dá uma olhada nas drogas que estão inserindo. Isso é legal, pessoal. Vocês têm que ser curiosos como vocês estão lá no plantão de vocês, fazendo rodízio, olhar realmente o que o pessoal faz, né?
E está muito atento a isso. Aí você olha lá as drogas, você vê assim, uma fentanila, opioide, midazolam. Então o paciente está sedado com o quê? Fentanila e midazolam, tá lá os dois medicamentos. Por que usa os dois, professor? Porque um não tem capacidade de gerar, não, a fentanila ela consegue gerar um paciente em sedação. Só que qual a dose que você vai usar? Uma dose maior. E aí quando você usa a dose maior, é de novo aquelas questões lá que a gente estava discutindo com o Ricardo lá. É aquele negócio, às vezes você pegou uma droga, para você gerar aquele poder sedativo dela, às vezes você pega a régua e vai mais para próximo da dose máxima. Toda vez que você faz isso, quanto mais aumenta a dose de um medicamento, mais probabilidade de gerar efeitos colaterais apresenta. Então, às vezes é melhor você usar dois medicamentos em concentrações menores. Não, os dois estão numa faixa terapêutica segura. E aí você fica controlando o nível de sedação do paciente que usa. Na anestesia do mesmo jeito. Às vezes você tem dois fármacos, às vezes o médico está lá. Isso era, aqui na época, todo mundo sabe que eu fiz farmácia aqui na finca também. Então, sou da mesma casa que vocês. Então, eu estudei aqui. No meu tempo, não tem quando o pai da gente fala isso, no meu tempo, meu filho, né? Então, no meu tempo aqui na finca, nós tínhamos um biotécnico. Certo? Então, tinha um biotécnico aqui. E aí, nas minhas aulas práticas de farmacologia, eu tinha aulas práticas de farmacologia, era médico veterinário. Então, a gente fazia todos esses procedimentos. Então, por exemplo, a gente induzia inflamação, infecção em coelhos, camundongos. E a gente trabalhava, fazia procedimentos cirúrgicos, porque nós farmacêuticos somos cirurgiões, mas ele era médico, então veterinário. Então, ele poderia fazer esse manejo com os animais. Então, por isso que ele era médico veterinário, justamente por bem-estar animal. Aí ele pegava a gente fazer esses procedimentos, e aí a gente fazia todas as demonstrações. Olha, essa droga é boa de indução, avaliava o tempo, questão, parâmetros, tudinho. Só que é óbvio que os animais, os parâmetros são bem diferentes. Você vai avaliar a frequência cardíaca de um coelho. Batimento de 200, né? Nem sim. Batimentos cardíacos. Mas assim, você consegue, é muito mais claro, né? Você ver em vivo do que ficar estudando coisa literal, né? Em vivo é muito interessante. E ali que, assim, algumas afirmações que eu faço na farmacologia, muito pelas práticas que eu fiz. Por exemplo, olha, indomethacina causa hemorragia gástrica, porque eu vi isso com o animal. A gente fazia a laboratória, tá lá o estômago destruído. Olha, esse medicamento causa hepatotoxicidade. Fazia pegar o fígado destruído. Então, os medicamentos fazem isso. Né? Então, não é conversa de livro. Então, a gente na prática fazia. Hoje, felizmente, eu não vou falar infelizmente não. Felizmente, a gente não faz mais isso. Porque dá dó dos bichinhos. Dá dó dos bichinhos. Olha o Ricardo, não, professor, ele podia fazer. O Ricardo tem muita coisa que a gente precisa aprender, né, Ricardo? Ei, professor, só para deixar amarrado aqui. Vamos deixar amarrado. Deixa eu aumentar o barbudo. Barbudo. O Dazolan é um benzodiazepina. O Propofol, ele não vende, a gente não coloca ele na estrutura clínica. É a mesma coisa assim do Zolpidem, né? É uma imidazopirindinas. Mas assim, dificilmente uma literatura vai buscar isso dele, né? Fala-se derivados do Zolpidem. E vai convidado. Retomidado também, então tem uma classe de vários medicamentos clínicos. Oi? O midazolam, ele é um fármaco que tem um índice terapêutico mais espaçado. O que significa? A dose mínima e máxima dele é mais segura. Você, como médica, você vai ter uma tranquilidade de concentrações de medicamentos mais espaçados. Então, a dose que ele já gera um efeito no paciente, uma dose máxima que pode causar uma complicação, é muito espaçada. Então, a gente dá mais segurança, é isso. E aí ele é mais utilizado como pré-anestésico na indução e como droga de sedação. Ele pode ser utilizado em todo o procedimento, depende do procedimento, que era isso que eu estava conversando aqui com ele. Quer dizer, você está falando de endoscopia, você não precisa de outro, você usa só tanto para induzir o procedimento e para conduzir todo o procedimento da endoscopia. Agora, se você está falando de uma cirurgia grande porte, não, você vai usar drogas de manutenção, tá? Lembrando que a cirurgia tem 3 fases: indução, manutenção e retirada. 3 fases da anestesia. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui. E o flumazenil, não esqueçam, guardem, esse nome é importante. Ele é antagonista de benzodiazepinas, então ele reverte efeitos gerados por benzodiazepina. Lembrando que o midazolam é um benzo,
Então a gente consegue reverter efeito do midazolam com fumazenil. Gestante não pode, né? Gestantes, a exposição de uma gestante a anestésico é sempre um problema. Mas falar que não pode, não deve. Mas falar que não pode, não é um conceito certo. Porque você vai ter gestante que vai passar por efeito. Vou dar um exemplo da minha esposa. A minha esposa fez 5 cirurgias grávidas. Em função desse belo acidente aqui no meu braço. Então ela estava comigo, e minha filha que tem 13 anos estava na barriguinha dela. E ela passou por 5 cirurgias ortopédicas gestantes. Certo? Mas aí é óbvio, excelentes médicos, inteligentíssimos, usaram os melhores. E a Vitória, que é minha filha, que recebeu esse nome de Vitória por isso. Né? Não tem nenhum tipo de problema relacionado a todas as cirurgias feitas. Mas não tem nenhuma predileção. Tem predileções, exemplo, você vai usar drogas que causam menor risco de, por exemplo, tudo que você está refletindo na mãe, você está refletindo, né? Se a mãe de vez batidas cardíacas, quem vai começar o bebê? Então, ao invés do médico, o médico tem uma preocupação com a paciente que está recebendo procedimento cirúrgico, ainda tem a preocupação com o bebê. Então, quem acompanhava tinha um anestésico na sala, tinha junto o cirurgião, o ortopedista, e ainda ficava de palmas estéticas dela junto com a companhia e avaliando a questão do bebê. Certo? Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre inalatórios. Tá? Dar uma pincelada aqui nos inalatórios, só para vocês conhecerem alguns. Tá? Dos inalatórios. Os inalatórios, muitas vezes, são utilizados para também pequenos procedimentos ou com alguns procedimentos na pediatria, ou como um ajuste, uma manutenção como outro anestésico parenteral. Então eu posso usar o inalatório também para diminuir a dose do parenteral. Então eu uso o inalatório ali para ficar segurando, né, a anestesia, mantendo o paciente com uma dose menor do parenteral. Então tudo isso pode ser feito. Os primeiros agentes inalatórios hoje não usamos mais. Não tem aqueles filmes, né? Que vocês assistiram lá, o cara pega um pano com um clorofórmio, apagou, aqueles filmes antigos, né? Ali foram os primeiros agentes inalatórios, clorofórmio, éter, né? E alguns derivados de clorofórmio também, né? Ciclopropano, parece uma aula de química orgânica, porque a maioria deles são derivados de hidrocarbonetos. Então esses medicamentos hoje são pouco usados. Hoje nós usamos mais Loló não. Rapaz, eu acredito uma vez um vizinho meu, ele chegou assim, olha, sério, bicho, meu vizinho era muito doido. Ele chegou assim, olha, você viu que não vai ser farmacêutico, eu falei assim. Aí ele, mas você é professor, né? Eu falei, sou. Você não consegue fazer uma fórmula, né? Cara, eu pensei que o cara ia me fazer uma pergunta séria, velho. Você vai querer que eu faça isso? Você não consegue fazer uma fórmula não mais forte? Ah, Jesus, o que a gente passa na vida do pai? Então vamos lá, pessoal, falar aqui de alguns inalatórios. Como eu coloquei para vocês, éter, clorofórmio, ciclopropano, né, foram os primeiros aí, anestésicos, né, de forma inalatória, só que a maioria deles são extremamente irritativos, né? Eles causam irritação no trato respiratório, eles causam muitas complicações também no paciente, pós-retirada, muitos efeitos colaterais. Alguns deles, não todos, mas causam aumento das catecolaminas, como eu falei para vocês, alguns derivados de aldodanos. Então, alguns não são tão usados mais. Hoje a gente acaba dando preferência para o sevoflurano, desflurano, são alguns que têm menos efeitos colaterais. Tá? Óxido nitroso, também a gente consegue utilizar, que também trazem menos efeitos colaterais e são menos inflamados. Aqui alguns conceitos que o Hangdale traz para a gente em relação à questão de anestesia de forma geral, mas principalmente focado nos inalatórios. Primeiro, indução e recuperação rápida são propriedades importantes. Então, no coeficiente que nós chamamos de sangue gás, alguns têm indução rápida e rápida retirada, retorno do paciente muito rápido. E tem alguns que têm indução lenta e também muito efeito de ressaca.
Então, uma propriedade positiva é justamente a indução rápida e rápida de retirada. Então, nem todos trazem esse tipo de efeitos. Permitindo um controle flexível da profundidade da anestesia. Né? Porque, exemplo, você leva o paciente a um estado onde você consiga ter um bom controle. O paciente está anestesiado, sedado, tranquilo, a cirurgia, né, ocorrendo tudo bem, parâmetros fisiológicos controlados, paciente sem qualquer tipo de dor, né, paciente no estado de analgesia, mas também eu tenho que ter uma margem segura ali para que o paciente não venha parar e também que o paciente não venha sair desse estado de anestesia e sentir dor, algum estresse tecidual relacionado ao procedimento. Então, ele precisa permitir esse controle. Tá? As velocidades de indução e recuperação são determinadas por propriedades nos inalatórios que nós chamamos de coeficiente de partição sangue-gás. E aí eu vou mostrar essa diferença aí em alguns medicamentos aqui na frente. Tá? Exemplo, óxido nitroso. O óxido nitroso ele tem um coeficiente de partição sangue-gás baixo. Isso gera o quê? Produz uma indução e recuperação mais rápida. Então, exemplo, se eu for comparar, né, o efeito do desflurano e do óxido nitroso com o alotano, o óxido nitroso e o desflurano têm vantagens farmacocinéticas e farmacodinâmicas frente ao alotano. Por quê? Porque ele tem uma indução mais rápida, ele tem um estado de retirada também mais rápido, então ele traz muito mais comodidade no procedimento. E isso é caracterizado por quê? Por esse gradiente de partição, esse gradiente de distribuição tecidual do anestésico, propriedade físico-química dele mesmo. Aí não existe essas diferenças. Já o alotano ele traria o quê para o paciente? Um maior efeito de ressaca, né, porque ele demoraria mais para o paciente retornar ao estado de sedação, então ele traria, né, quanto maior a exposição a ele, mais efeito de ressaca ele gera. Alguns anestésicos halogenados são exemplo, né, especialmente o alotano e o vetoxifurano, são metabolizados. Isso não é muito importante, determinação da sua duração, da duração da ação, podem contribuir para a sua toxicidade. Né? Então, um exemplo aqui, né, o alotano, a toxicidade renal associada à produção de fluoreto também, né, que normalmente não traz mais o emprego dele na prática clínica. Essa questão do metabolismo está ligada aqui, né? Quanto mais o fármaco depende de ser metabolizado, mais ele vai demorar para ser eliminado. Então, por isso que ele aumenta essa questão de toxicidade, né, de efeitos de ressaca do medicamento que nós já falamos. Pessoal, para finalizar, eu trouxe um resuminho aqui. Tá? São vários anestésicos inalatórios, mas eu trouxe um resumo de 3 aqui para vocês. O Hangdale faz esses recortes bem bacanas, eu acho que são resumos legais. Vocês pegaram o Hang, ele vai abrir abas, abas assim, coloridas, vou colocar mais ou menos aí. E a edição 7, se eu não me engano, é a 7ª edição, que são 2, ele separa em volume 1 e volume 2, na 7ª edição, vocês vão ver que ele faz esses recortes. Acho que na 8ª também tem, se eu não me engano. Daí ele coloca assim, esses resumos, que é pontos positivos e negativos do medicamento. O que ele traz de bom, o que ele traz de efeito colateral. E aí esses são esqueminhas que fazem a gente guardar mais fácil. Exemplo, óxido nitroso, baixa potência, portanto precisa ser combinado com outros agentes. Então ele vai ser uma droga ali na manutenção, muitas vezes vai estar combinado com outro fármaco. Exemplo, você está utilizando lá o propofol e o óxido nitroso, você consegue diminuir a dose do propofol e ajudar o óxido nitroso ajudando a manter ali a sedação. É rápido indução e recuperação, então já é uma vantagem. Então ele traz alguns parâmetros de cada um. Óxido nitroso, o isoflurano, que a gente usa bastante também, tá? Do desflurano, também que a gente utiliza. Então só alguns parâmetros de vantagem e desvantagem. E aqui uma tabelazinha maior, mostrando também vantagem e desvantagem do medicamento. Pode colocar no desflurano? Obrigada. Fechou? Pessoal, para finalizarmos, vamos falar de 3 medicamentos, certo? Somente 3. Estou bonzinho, vou fazer um recorte, tirar alguns aqui, tá? Vamos falar de 3 fármacos só, é bem pouquinho e a gente finaliza. Oi?
Depois eu vou terminar ali, a gente senta fazer um centímetro, depois ou qualquer coisa a gente volta os slides e a gente dá uma olhada, tá? Antiepilético, né? Pessoal, então 3 fármacos. Pessoal, Parkinson, né? Hoje, os medicamentos que nós temos para tratar a doença de Parkinson são drogas paliativas. Como assim drogas paliativas? Eles funcionam muito bem, principalmente no início do tratamento, na fase inicial da patologia. Então, quando o paciente ele começa a ter problemas de movimentos refinados, exemplo, movimento de pentear um cabelo, pegar uma caneta, pegar uma linha, passar no buraco de uma agulha, esses movimentos que a gente requer uma maior precisão, nesse período o medicamento tem boa eficiência. Então, o medicamento tem boa eficácia. O início do transtorno da patologia. Lembrando que a doença de Parkinson é uma degeneração dos neurônios dopaminérgicos na região microestriatal. Então, o Parkinson ele acomete uma degeneração, tá, de neurônios dopaminérgicos. Só que como toda doença neurodegenerativa, elas avançam. Então depois ele avança para a região do núcleo accumbens, região colinérgica, e aí começa a ter problema cognitivo e de fala. Mas a doença ela inicia basicamente como a teoria da dopamina. Então inicia-se com déficit dopaminérgico. Então os medicamentos eles vêm para quê? Ou para mimetizar aquilo que a dopamina faz, ou para aumentar a quantidade de dopamina no sistema nervoso central. Então ou são agonistas dopaminérgicos ou precursores dopaminérgicos. Por isso, vamos lá agora aqui linkar 2 classes que nós estudamos. 2 classes. Fármacos antipsicóticos e agora antiparkinsonianos. Lá nos fármacos antipsicóticos, eles eram medicamentos que faziam o quê? Um bloqueio em receptores de dopamina. Então vamos lá, ó. Se eu coloco um texto assim para vocês, paciente utilizando haloperidol, certo? Paciente utilizando haloperidol, paciente esquizofrênico. O paciente, depois de 1 mês de uso, ao ter retorno do médico, apresentou tremores involuntários, tremor involuntário. Isso está sendo condicionado por quê? Pelo medicamento. O paciente tem doença de Parkinson? Não. O paciente tem parkinsonismo. O parkinsonismo nada mais é do que o reflexo relacionado aos sinais e sintomas da doença de Parkinson, mas não causado pela doença de Parkinson, e sim pelo uso de algum medicamento ou de alguma droga. Então o paciente pode ter, ok? Então o paciente está usando uma droga, que ela faz um bloqueio dopaminérgico, diminui uma ação dopaminérgica e reflete em questão de movimentos. Os movimentos que são voluntários passam a ser involuntários, ok? Então isso acontece. Então vamos lá, primeira droga, levodopa. Coloque assim no caderninho de vocês, precursor de dopamina. A levodopa é um precursor dopaminérgico. Então vamos lá, então a levodopa ela é um precursor de dopamina. O que isso significa? A levodopa é um profármaco. Então, primeiro ponto, levodopa é um profármaco. Levodopa é o que, gente? Profármaco. Isso é muito importante, Tarcísio. Profármaco. Você cair na prova agora, professor. Professor, por que é muito importante ser um profármaco? Porque assim, ó, a levodopa, se ela na sua forma de fármaco, na forma dopa, ela não passa mais hematoencefálico. Certo? Ela é muito hidrossolúvel. Então a indústria farmacêutica fez dela o quê? Um profármaco. E aí ela melhorou a sua questão de perfusão. E aí a levodopa ela consegue passar facilmente a barreira hematoencefálica. Porque o medicamento ele tem que ter ação o quê, gente? A nível do sistema nervoso central. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu não quero ter uma ação dopaminérgica periférica. Eu quero uma ação dopaminérgica de sistema nervoso. Se a levodopa ela for ativada na periferia, o paciente vai ter uma crise periférica dopaminérgica.
e o medicamento não terá ação central. Então, o que normalmente acontece? O paciente toma a levodopa, ela é absorvida, cai na circulação, vem uma enzima chamada dopa descarboxilase, descarboxila a levodopa, ativa ela e ela não atravessa a barreira hematocefálica. O medicamento não consegue ter efeito. Certo? Só que a indústria, Guilherme, vem e corrige isso aí. Com o quê? Com os inibidores da dopa descarboxilase. Que é o que vocês estão conseguindo ver na imagem aí. Certo? Se você ver a caixinha de medicamento, está lá, ó, Prolopa. E está lá, levodopa mais benzerazida. Certo? A benzerazida é o que, professor? É um inibidor de dopa descarboxilase. Agora vamos novamente. O paciente toma levodopa e benzerazida. A levodopa é absorvida. Quando a dopa descarboxilase, a enzima, vai querer descarboxilar a levodopa, a benzerazida vem e se liga na enzima. Bloqueia ela, não deixa ela fazer isso. A levodopa vai, passa a barreira hematocefálica e a dopa descarboxilase no sistema nervoso central ativa ela. E aí aumenta a quantidade de dopamina no sistema nervoso central. Dá para comparar com o Flavio? Não. Não. Parece, mas não. Né? Mas parece. São coisas bem parecidas. Mas não idênticas. Por quê? Lá no ácido flavulânico ele vai ter uma ação muito importante em 100% da situação. Aqui, a benzerazida só tem ação periférica. Porque imagine comigo, Guilherme, ó. Tomei levodopa benzerazida. A benzerazida inibe a dopa descarboxilase. Levodopa atravessa a barreira encefálica. A benzerazida também atravessar, bloquearia o sistema nervoso central. E nem no momento a levodopa ia aqui. Porque ela, na sua forma levodopa, ela não tem ação. Ela precisa ser descarboxilada. Então, a levodopa atravessa a barreira hematocefálica. E a benzerazida só faz o seu papel importante periférico. Ela não consegue atravessar. E aí a levodopa atravessa, vem a dopa descarboxilase no nervoso central, descarboxila, aumenta a quantidade de dopamina e melhora as condições, né, do paciente. Então, por isso, a levodopa é um precursor de dopamina. Precursor dopaminérgico. Ok? Precursor dopaminérgico. Tá? Então, aqui é só trazendo essas informações. Né? Ela é bem absorvida, processo que depende do transporte ativo, embora muito dela seja inativado pela EMAL, perdão, no aparelho do intestino. A meia-vida plasmática é curta, cerca de 2 horas. A conversão de dopamina na periferia, né, que de outra maneira isso poderia ser de 95% da sua dose e causaria muitos efeitos adversos, é amplamente impedida pelo inibidor de dopa descarboxilase. Nesse caso aí, a benzerazida. Professor, é só a benzerazida? Não. Existe um outro medicamento chamado de carbidopa. Pode ser a benzerazida ou a carbidopa. Benzerazida e carbidopa. Então, esses dois fármacos, todos são inibidores de dopa descarboxilase. Então, a descarboxilase ocorre rapidamente no cérebro, porque os inibidores de dopa descarboxilase não penetram a barreira hematoencefálica. Tá? Pessoal, esse é o padrão ouro. É o medicamento mais usado no tratamento de Parkinson. Tá? É o medicamento mais comum. Está na Rename, tá? Até com o nome comercial dele, né? Levodopa no SUS. Tá? Perdão, Prolopa, né? Que é aquele da imagem do Prolopa distribuído no SUS, é um medicamento de primeira escolha, primeira linha para tratamento de Parkinson. Depois a gente tem outros fármacos que eu não vou entrar aqui, eu vou finalizar com vocês nesses 3 que eu tinha falado, mas a gente tem que ir perdendo, anotadinho, alguns outros, tá? Crianças, é isso. Fechamos o nosso conteúdo. Espero que todos tirem 10. Finalizou aqui, professor? Só depende de vocês. Acabamos, graças a Deus. Aqui pra frente é só espaço sobre esses 3. Levantar um cartão e dizer assim. Que moleza, né? A gente faz uma
Sexta-feira agora e a outra sexta. Né? Então, a gente vai fazer a revisão do assunto, certo? A próxima quarta é feriado, então nós temos vocês. Então, a gente tem tempo suficiente para a gente fazer aquele fluxograma, tirar alguma dúvida, alguma lacuna, algum dia que vocês faltaram, a gente tentar equilibrar. Nós temos uma sexta. Porque quarta População da República. Alguma pessoal, não sabe, Dia, pessoal, vou chamar. Obrigada, gente. Vocês moram no meu coração. Não pode mentir. o que você decide a carga de dólar? Tipo, eu tenho que em casa que tem todos. Tipo assim, são seis grupos, vai ser eu acho que não é possível. Diego, sabe qual vai ser o jantar da prova de levar? Ele falou hoje. Aí ele vai selecionar alguns temas só. Porque estava deixando de escolher. Não, mas é porque assim, mesmo ele sendo indivíduo de eles menos dois, a gente considera fraco. É a mesma coisa assim do aspirante. Por mais que ele não tenha feito um antibiótico, a gente considera ele fraco, tem informação a enzima da bactéria. Lançamentos que nós recebemos aqui da nossa PIC que finaliza Vamos lá, pessoal. Amanda Braga. Amanda Nova. Ana Beatriz. E o vídeo não passa. Andressa. Então, eu não vou fazer nada pra você. Você vai fazer nada pra você, né? Ricardo. Cecília. Clara. Diego. Eduardo. Manuel. Fernanda. Flávio. Gabriela. Isabela. Vamos para uma dose de imersão daquele mais uma dose de imersão. Presente. Joyce. Jussara. Lara. Presente. Luana. Mariana. Talvez eu lembre alguma Mariana Gabriele. Mariana Oliveira. publicidade. Marina. Paula. Pode ficar nós cinco lá. Vai ver. Cara dela. Sandra. Aqui, professor. Cassiane. Tadeu. Vanessa. Presente. O que mais, gente? Daniela.
levar aquele resumo assim. Que faz. Chama o Diego. Diego. Pegou teu carregador? Tem que não agora. Como que ele tá aí? Não sei parar essa não, já parou? Você falou algo? Valeu.